Que alegria estarmos juntos para percorrer esse itinerário com a vida dos santos. Você está chegando a primeira vez aqui no YouTube, seja bem-vindo a este canal, se inscreva e participe conosco. Se está vendo pelo Instagram e pelo Facebook, que alegria! Estamos agora também iniciando este trabalho de divulgação da vida dos santos, também através desses canais. É uma alegria poder compartilhar com vocês este caminho, esse itinerário com a vida dos santos. Lembrando que no canal você encontra ainda tantos outros vídeos dedicados a este crescimento espiritual. Por isso participe, se inscreva conosco. Hoje temos um santo tão conhecido e vale a pena você esperar e participar conosco deste testemunho. O santo de hoje é um dos grandes santos da igreja. Ele foi um homem extremamente comum que sentia Deus em seu coração, falando com ele interiormente. Um homem que tinha suas fraquezas e por muitas vezes se deixava levar por elas, prejudicando principalmente a si mesmo. Por um outro lado, um homem que foi realmente conduzido na sua história por Deus. Ele decidiu, sem dúvida, lutar por aquilo que era o chamado que Deus colocava dentro do coração dele e que ele nunca esperava que Deus pudesse conduzir por esses caminhos. Quantas vezes nós não sabemos por onde Deus está nos conduzindo, mas Deus sabe aproveitar das nossas fraquezas e dos nossos dons. Bom, essa é a história de São Camilo Leles, o santo que hoje é patrono dos enfermos de todos os hospitais do mundo e dos profissionais que trabalham lá, ou seja, este santo que se dedicou profundamente à vida ali com os enfermos. Um homem que deixou de lado a sua própria enfermidade para cuidar daquilo que é a enfermidade do outro, ou seja, o outro se tornou mais importante do que ele mesmo. São Camilo, ele nasceu na Itália de um parto muito difícil, afinal de contas, os seus pais já eram idosos, sua mãe tinha 60 anos de idade quando teve. Mas mesmo assim, ele nasceu bem, saudável, apesar das suas dificuldades, ele foi sempre um menino que se destacou pela sua estatura. Ele cresceu e viveu ao lado da sua mãe, que era uma boa cristã, que o educou dentro daquilo que é a religião e dos bons costumes. Ela morreu quando ele tinha ainda 13 anos de idade e ficou aos cuidados do pai. O pai acabava vivendo de quartel em quartel, tinha uma vida problemática, envolvido muitas vezes com bebida, outras vezes com o vício do jogo, que uma coisa acaba acompanhando a outra, e assim ele perdia tudo aquilo que ele tinha na vida do jogo. Infelizmente, esses vícios que vão consumindo e dão um muito mau exemplo para seu filho. E mesmo assim, diante de tudo isso, ele procurava ser um bom cristão. Percebendo que Camilo, aos 14 anos, não sabia nem sequer ler, ele colocou para trabalhar como soldado. Então o pai leva ele para essa dinâmica do quartel. Ele era um jovem de estatura grande, um físico atlético, por isso ele foi colocado muitas vezes para trabalhar com aquilo que exigia força, e acabou não passando daquilo que era a dimensão de ser um soldado. Quando ele tinha 19 anos de idade, quando o pai morreu, ele deixou com herança apenas o quê? Um punhal e uma espada, ou seja, são coisas que nos geram ali a dimensão da violência, da força, da brutalidade. Na ocasião, Camilo já ganhara sua própria fama como jogador fanático, briguento, violento e um rapaz meio que bizarro. Após uma conversa com um frade franciscano, ele se sentiu atraído a ingressar na ordem, mas foi recusado porque ele tinha uma úlcera no seu pé e então foi enviado para o hospital de São Tiago, em Roma, que diagnosticou que ele tinha no pé um tumor que era incurável. Sem dinheiro para o tratamento, afinal de contas o pai não tinha deixado nada. Tinha perdido ainda boa parte com essas brigas, com essas confusões, com os jogos. Camilo ele conseguiu ser internado lá no hospital em troca de trabalhar como servente. Mesmo assim, ele voltou a se afundar no seu vício, que era o jogo. A consequência é que chegou um momento que colocaram ele para fora, foi para a rua, e sabendo que o mosteiro dos Capuchinhos estava sendo construído, ele procurou essa alternativa. Ofereceu-se lá no mosteiro Capuchinho como pedreiro, e ele foi aceito. Seu contato com os franciscanos, com os capuchinhos, foi fundamental para que ele pudesse ainda mais fazer esse processo de conversão na vida dele. Um dia, a caminho do trabalho, teve uma visão celestial, aquelas coisas que Deus faz.
Nunca se soube realmente de como foi esta visão, mas se sabe que isso provocou uma mudança profunda na vida dele. Ele estava com 25 anos de idade, ele largou de vez o jogo e pediu para ingressar na ordem franciscana, mas ele não foi aceito por causa da ferida que ele tinha no pé e por ser uma ferida incurável. Mas os franciscanos acabaram ajudando ele a ser internado no hospital novamente em São Tiago, que passados 4 anos estava agora sob a sua direção, ou seja, ele entrou ali para ser curado, de repente o hospital foi percebendo o seu dom, a sua graça, e ele foi adentrando cada vez mais naquilo que são as funções dentro do hospital e se tornou realmente responsável do hospital. Ele passou a cuidar de outros enfermos como voluntário, mas preferia assistir os doentes que eram mais repugnantes, aqueles que era terminal, pois percebia que os funcionários, apesar de bem remunerados, eles abandonavam aqueles enfermos à sua própria sorte, deixando a privações, a situações difíceis. Nele, Camilo também viu, nesses enfermos, nesses irmãos, ele viu o próprio Cristo e por isso passou a viver perto de cada vez mais desses doentes. Sob a orientação de um outro amigo e contemporâneo e também santo e fundador, São Felipe Neri, ele constituiu uma irmandade de voluntários para cuidar dos doentes, pobres e miseráveis, depois instituído aquilo que vai ser conhecido como Congregação dos Ministros Camilianos. Ainda com a ajuda de São Felipe Neri, ele estudou e vestiu o hábito negro com uma cruz vermelha de sua própria ordem, pois sua congregação recebeu depois a aprovação do Vaticano, sendo elevada à categoria de ordem religiosa, um dom, uma graça, de ser agora um fundador também de uma ordem religiosa. Ele depois foi eleito superior da sua própria congregação, dirigiu ela por 20 anos, sua ordem, vamos dizer, de padres e enfermeiros. Dizem que com ele foi sempre uma direção com mão de ferro, afinal de contas ele era de formação militar, recebida ali na sua infância, e depois nos seus últimos 7 anos ele preferiu ficar ensinando como os doentes deveriam ser tratados, como conviver com ele, então ele dedicou isso principalmente a esse cuidado com aqueles que estão enfermos. Mesmo sofrendo depois terríveis dores nos pés, Camilo ia visitar os doentes na sua casa, e quando era necessário ele colocava os doentes, aproveitando a sua estatura, um pouco da sua força, nas suas próprias costas e levava esses doentes até o hospital. Ele recebeu o dom de cura pelas palavras. Ele fazia também muitos momentos com orações e, sem dúvida, sua fama de padre milagreiro começou a correr entre os fiéis, entre os ricos e pobres, todos aqueles começavam a procurá-lo para conseguir uma ajuda, principalmente aqueles que estavam enfermos. Camilo foi um homem muito querido na Itália e faleceu sobre este dom, sobre esta graça de ser realmente aclamado pelo povo. São Camilo foi declarado padroeiro dos enfermos, dos doentes e dos hospitais. Um homem, como disse no início, capaz de sair de si para encontrar com o próximo, saber cuidar, zelar por aqueles que sofrem. Quando alguém passa por uma enfermidade, você vai perceber que às vezes é muito difícil deixar-se ser cuidado. Por isso, precisa de todo um jeito, de todo um dom, para que possamos aproximar desses irmãos e perceber neles não só a figura do meu irmão, mas a figura do próprio Cristo que se apresenta para mim, da qual eu sou chamado a cuidar. Por isso, pedimos esta graça, também a intercessão para todos os nossos irmãos que estão passando por enfermidades. Que Deus vos abençoe. Até amanhã, no próximo Testemunho dos Santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.